Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o vídeo de número 2 do estudo de O Livro dos Espíritos do dia 25 de novembro de 2021, quinta-feira. Esse estudo faz parte dos estudos do grupo que todas as quintas-feiras, às 20 horas, se encontra no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro. E em virtude da pandemia, do distanciamento social, nós ainda estamos fazendo as aulas aqui, gravando, e essas aulas são postadas no YouTube, nos grupos de WhatsApp da casa. E a gente continua hoje aqui com o capítulo número 11 do livro 2 do Livro dos Espíritos. O livro 2 do Livro dos Espíritos tem, o título desse capítulo é Os Três Reinos. Nós estamos na questão número 594A, do item 2, que trata sobre os animais e os homens. Então, nesse vídeo de número 2, nós iniciamos com a seguinte indagação de Kardec. Existem animais que não possuem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem? E aí o Espírito de Verdade responde, olha, eles se compreendem por outros meios. Vocês, homens, não têm mais do que a palavra para se comunicarem? E os mudos, o que vocês dizem? Eles não se comunicam? Então o Espírito de Verdade fala uma coisa, olha, eles não se comunicam da maneira como você está perguntando, mas eles se comunicam de uma outra maneira. E sempre o Espírito de Verdade, ele questiona assim, por acaso vocês sabem de tudo? Por acaso vocês têm todo o conhecimento de todos os assuntos, de todas as questões? Vocês sabem as respostas para todas as perguntas? Não, nós não sabemos. Então, tudo aquilo que a gente não sabe, tudo aquilo que é desconhecido, que ainda não foi estudado pela ciência e que, portanto, não tem uma resposta ao nosso questionamento, não quer dizer que a não resposta seja a resposta definitiva. Quer dizer que faltam estudos, faltam pesquisas sobre aquele assunto para a gente saber. E aí vem a questão número 595, que aborda o que a gente falou ali no finalzinho do vídeo número 1, porque eu aproveitei da questão da linguagem e eu achei oportuno já comentar sobre isso. Kardec pergunta, os animais têm livre-arbítrio? Eles não são simples máquinas, como vocês supõem, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Sendo muito inferiores a este, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Veja bem, à medida em que nós temos programação a cumprir, à medida que nós temos deveres a desempenhar, nós temos os instrumentos, os elementos necessários, a boa condução e a condição de atingir os objetivos que nós mesmos muitas vezes nos propusemos antes da atual encarnação. Então, esses elementos, esses instrumentos são essenciais. Então, nós temos condições de analisar, de pesar, de ponderar, de escolher. Já os animais, por terem uma complexidade bem menor e por não terem deveres a cumprir, não é? Porque ainda não, na condição que eles estão, não houve maldade, não houve nenhum tipo de erro, então eles não têm necessidade do livre-arbítrio, vamos assim dizer, e eles não têm condições de fazer as escolhas. Questão 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo?
cuja conformação tem mais analogia com a humana? Responde o espírito de verdade. É a conformação particular dos órgãos vocais, secundadas pelo instinto de imitação. O símio imita os gestos. Certos pássaros imitam a voz. Questão número 597. Se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma pequena liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Ou seja, os animais, eles são seres vivos e essa vida, ela continua após a matéria. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se você assim quiser chamá-la. Isso depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto a alma do homem e Deus. Veja que figura para a gente entender a distância que existe, não é? É realmente uma distância bem grande. A alma dos animais conserva após a morte a sua individualidade e a consciência de si mesmo, porque esses dois pontos são fundamentais. Nós, espíritos, nesse mundo de expiação e provas, encarnados, nós encarnados humanos, nós desencarnamos e permanecemos com a nossa individualidade não se perde. Lá atrás a gente já falou, né, sobre panteísmo, e nós continuamos com a consciência de nós mesmos, com a consciência daquilo que nós fizemos, com a consciência da nossa vida, do que a gente quer, do que a gente precisa, do que a gente sofreu, do que a gente fez sofrer. Os animais conservam a individualidade, mas não a consciência de si mesmo. A vida inteligente ainda está em estado latente. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? E aí a resposta do Espírito de Verdade é certeira. Não, ela não tem livre arbítrio. Ela não tem condições de fazer escolha. Ela não tem condições de programar a sua encarnação e de talvez até interferir, não é de sugerir. Não, os animais não possuem, diferentemente do ser humano. Questão número 600. A alma do animal sobrevivendo ao corpo fica num estado errante como o homem após a morte? Lembrando da explicação sobre erraticidade. Erraticidade é aquele período entre uma encarnação e outra. Nesse período de erraticidade, aquele espírito desencarnado, ele vai aprender, ele pode trabalhar, ele pode estudar, ele pode até ajudar na programação da sua própria vida. Então, o período de erraticidade é um período importante que está entre uma encarnação e outra e que decididamente não é período para não ficar fazendo nada. Alguma coisa a gente vai estar fazendo. E aí, o caso dos animais. Os animais não são espíritos errantes. E diz o Espírito Verdade que ele fica numa espécie de erraticidade porque não está unido o corpo. Unido a nenhum corpo. Mas por que então ele não é espírito errante? Porque o espírito errante é um ser que pensa e que age por vontade própria. Os animais não têm a mesma faculdade. A consciência de si mesmos eles ainda não têm. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens também são mais adiantados, os animais também o são.
dispondo de meios de comunicações mais desenvolvidos. São, porém, inferiores e submetidos aos homens, sendo para eles servidores mais inteligentes do que os que nós temos aqui no planeta Terra, nesse mundo de expiações e provas. A gente termina esse vídeo por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com o vídeo número 3. Até já!